Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais essa atividade da nossa Sociedade Espírita Renovação. Nós queremos dar início à atividade como de hábito pela prece. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao iniciarmos a atividade da noite, que seja de gratidão a nossa prece, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos agasalhados por esse teto bendito que nos acolhe, por essa doutrina maravilhosa que nos orienta, e nesse ambiente de paz e de fraternidade entre verdadeiros amigos interessados no estudo da doutrina espírita. Que a oportunidade, Senhor, possa beneficiar a cada um de nós nas nossas necessidades, nas nossas carências, que são tantas, para nos unirmos de maneira a enfrentarmos as dificuldades naturais do mundo em que vivemos, esse mundo tão atribulado, tão violento, de tanta dor, de tanto sofrimento, mas também de tantas oportunidades para todos nós. Que a lição da noite possa servir a cada um em particular, orientando-nos a melhor conduta, a melhor maneira de convivermos, principalmente nesses dias em que temos que ver no próximo, naquele que se aproxima de cada um de nós, do companheiro do lar, do trabalho, da sociedade, um irmão que, como nós, segue a sua jornada em busca de melhores dias no seu crescimento espiritual. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, assista ao nosso palestrante, assista a cada um de nós, e que a sua presença de infinito amor se faça hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. A palestra da noite está a cargo do nosso querido amigo Eduardo Damião. O Eduardo é um trabalhador da doutrina espírita, vinculado ao Centro Espírita Abibícer, da Federação Espírita do Paraná, na frente da Federação. Mas além de um trabalhador, é um grande amigo da nossa SIR, da nossa Sociedade Espírita Renovação. E a cada vez que é convidado ou convocado para o trabalho, vem com esse sorriso tão bonito, e com o seu conhecimento, com a sua tarefa, no cumprimento da sua tarefa de divulgador da doutrina espírita. É ele que nos premia com a palestra dessa noite. Eduardo Damião. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações, mas principalmente em nossas consciências. Eu gostaria de iniciar agradecendo de maneira muito cordial, mas também de maneira muito carinhosa, o convite da casa para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje, nesta noite, refletindo acerca dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, acerca dos ensinamentos da nossa querida doutrina espírita. E é uma alegria muito grande sempre voltar a esta casa, porque ela me traz sempre ótimas recordações da minha juventude espírita, né, onde ainda muito jovem nós tivemos a felicidade, a oportunidade de conhecer essa doutrina que tanto nos orienta, nos esclarece, mas principalmente nos consola. E naquela época eu lembro com muita alegria que aqui nós sempre visitávamos essa casa, né, que tinha uma juventude espírita muito bem orientada e principalmente uma juventude espírita muito ativa, que deu muitos frutos, né? Muitos trabalhadores ao movimento espírita, às casas espíritas aqui da nossa cidade, da nossa região. Então, uma alegria muito grande poder retornar a esta casa, poder relembrar esta época tão bonita, uma época tão maravilhosa. E hoje nós gostaríamos de ir, aproveitando a oportunidade então que a casa nos deu, e de rever, né, pessoas queridas, né, daquela época e dessa época também, nós trouxemos aqui um tema que nos é muito caro, que é
falar sobre a mágoa e o perdão. A mágoa e o perdão. E antes de começar a trazer aqui as reflexões acerca desse tema, eu sempre gosto de explicar o porquê da escolha dos temas que nós trazemos para as reflexões nas nossas apresentações. E esse tema, ele tem uma pequena história que eu gostaria de compartilhar com vocês. Há muitos anos atrás, eu estava na região de Chapecó, Xanxerê, trabalhando, minha atividade profissional, eu sou professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e lá estávamos naquela região fazendo atividades de pós-graduação, cursos de especialização de pós-graduação. Então, cumprimos a nossa jornada de trabalho e fomos levados até o aeroporto de Chapecó, mas o voo só iria sair de lá mais 6 horas depois. E, de repente, encontrei um amigo, um professor também, muito conhecido aqui na região, o professor Caruso, e esse professor estava lá também para ministrar aulas na área dele de atuação, que é próximo à minha área, eu sou da área de estratégia, ele da área de marketing, e nós então nos encontramos e começamos a conversar. E ele me apresentou, aproveitando o tempo que nós tínhamos, mais de 5 horas pela frente ali de espera, ele aproveitou e apresentou uma pesquisa que ele havia realizado e que ele estava finalizando ali o artigo, e esse artigo seria publicado numa revista nacional, na época, de circulação nacional, que era a revista Isto é, Senhor. E ele me pediu, então, algumas dicas do ponto de vista metodológico, da parte estatística. Então, eu comecei a ler o artigo, comecei a analisar o artigo junto com ele, e me chamou muito a atenção o artigo dele, porque era um artigo onde ele estava apresentando uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa, que foi feito aqui no Brasil e depois replicado em nível nacional. E essa pesquisa tratava da seguinte questão: quais os tipos de relacionamentos que mais causam mágoa nas pessoas? Esse era o tema da pesquisa. E ele fez um ranking desses diversos tipos de relacionamentos e a pesquisa apontou como maiores causadores de mágoa, ou seja, que deixavam marcas nas pessoas ao longo do tempo. E aqui no Brasil, em primeiro lugar, a pesquisa ficou o relacionamento do namoro. A relação entre namorados é que no Brasil mais causam mágoas ao longo do tempo. Ou seja, que as pessoas mais guardam ressentimento, mais alimentam mágoa, é o relacionamento do namoro. A figura do pai, a figura masculina, do casal do pai, ele ficou em segundo lugar. Em terceiro lugar, o colega de trabalho. Depois, o amigo em quarto lugar. A esposa ficou em sétimo. E o marido em oitavo, aqui na pesquisa nacional. Tá? Então, o marido causa menos mágoa do que a esposa, segundo os dados dessa pesquisa. A esposa em sétimo e o marido em oitavo. E ele teve a oportunidade de replicar essa mesma pesquisa no Canadá. E ele fez, então, uma comparação. E no Canadá, também ficou em primeiro lugar o relacionamento do namoro. Os namorados e namoradas são os maiores causadores de mágoas, pelo menos nesses dois países. E no Canadá, em segundo lugar, ficou o amigo, e em terceiro, o pai. E lá, a esposa ficou em nono lugar. E o marido ficou em quarto lugar. Então, inverteu, O marido lá causa mais mágoa do que aqui no Brasil. Me chamou muita atenção o resultado da pesquisa, conversamos sobre a questão metodológica que ele havia solicitado, E no artigo que ele escreveu, ele se arriscava a explicar um pouco do resultado. Por exemplo, a questão do namoro, a explicação que ele trouxe foi o fato de que nessa fase da nossa vida, ainda somos muito jovens, alimentamos muitas ilusões, e pensamos no outro ali, que encontramos, achando que é o par perfeito, que é a pessoa que veio realmente para ser o príncipe ou a nossa princesa, e idealizamos essa pessoa. E com o relacionamento, com a convivência, nós vamos descobrindo que ela não é, ou ele não é tão perfeito assim. E nos decepcionamos, deixando-nos magoar. E guardamos essa mágoa ao longo do tempo. Na figura do pai, por exemplo, ele
explica dizendo, principalmente das questões de famílias muito tradicionais, onde o pai assume uma postura mais firme de ser a última palavra, de ser aquele que, né, tem a responsabilidade de ser mais duro no processo educativo. E talvez isso, na visão dele, explicava o resultado do pai estar em segundo lugar como o maior causador de mágoas. Mas o meu interesse na pesquisa dele, no tema que ele trabalhou, não foi, na verdade, nessas explicações. Até porque elas precisariam de muito mais estudo e reflexões para a gente poder realmente considerá-las, né, como fatores que explicam esse ranking, né, na posição das mágoas. Mas o que me chamou a atenção é o quanto nós guardamos mágoa. O quanto nós alimentamos mágoa ao longo do tempo. Nos diversos relacionamentos que nós estabelecemos ao longo da nossa vida. Quantas mágoas nós registramos e, pior ainda, nós alimentamos ao longo do tempo. E, em função disso, nós, então, resolvemos buscar na literatura espírita aquilo que nós já conhecíamos, mas, em função dessa experiência, dessa conversa com esse amigo, resolvemos, então, procurar com mais profundidade o que a doutrina espírita tem a nos traz para nos auxiliar a compreender essa questão da mágoa, mas principalmente tratá-la. E aí nós encontramos várias orientações. A doutrina espírita é extremamente rica, né, nas questões para nos auxiliar nessa dificuldade da mágoa que todos nós, mais ou menos, nós carregamos. Mas eu queria dedicar as reflexões da noite de hoje a um texto, a uma mensagem de Joana de Ângeles, que está nesta obra Florações Evangélicas, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E o capítulo ela intitulou como sendo Mágoa. E Joana de Ângeles começa, nesse capítulo, de maneira muito assertiva e objetiva, dizendo o seguinte: a mágoa é uma síndrome alarmante de desequilíbrio. A presença da mágoa faculta a fixação de graves enfermidades físicas e psíquicas no organismo de quem a agasalha. Ou seja, Joana de Ângeles já começa trazendo uma afirmação bastante clara, objetiva, e que nos deixa, né, a todos nós, de certa forma, surpresos, porque a mágoa é algo que é uma síndrome, né? E ela coloca como uma síndrome alarmante. Ou seja, quase toda a humanidade aqui encarnada, né, de alguma forma, de algum tipo de relacionamento, carrega a mágoa no seu coração, nos seus sentimentos. Uma síndrome alarmante. Mas ela coloca na sequência, né, já de início da mensagem, a consequência que a mágoa pode nos trazer. E ela coloca da fixação de graves enfermidades. Graves enfermidades são provocadas pelo fato de alimentarmos esse sentimento tão negativo que é o sentimento da mágoa. Na sequência, Joana de Ângeles coloca o seguinte: ela faz uma analogia para nos ajudar a entender um pouco do nosso comportamento, ou da maioria de nós, pelo menos, em relação à questão da mágoa. Ela analisa e compara a mágoa da seguinte forma: a mágoa pode ser comparada à ferrugem perniciosa, que destrói o metal em que se origina. E normalmente, fazendo uma reflexão acerca dessa afirmação de Joana de Ângeles, muitas vezes nós, quando nos pegamos ou nos percebemos que estamos magoados, a reação que nós temos é de negarmos. Não, eu não estou magoado, já passou. Está tudo tranquilo, né? Não guardei mágoa, mas desde que ele não cruze mais o meu caminho, mas eu não fiquei magoado com ele. Não estou magoado. Ou seja, é aquela pontinha de ferrugem que nós simplesmente passamos uma camada de tinta com a esperança de que resolveu o problema. Nós fingimos que está tudo bem. Nós assumimos uma postura de que não estamos magoados. Mas, na realidade, a mágoa está ali. Assim como a ferrugem continua lá.
E como Joana de Ângeles comenta aqui na sua analogia, gradualmente ela vai corroendo o metal. E quando ela se apresenta, quando a bolha, né, naquela tinta, ela se forma novamente, a ferrugem já muitas vezes tomou conta do metal. E às vezes resolver o problema é muito mais difícil. Da mesma forma é a mágoa. Nós fingimos que está tudo bem, fingimos que não estamos magoados, mas ela continua ali. Uma certa oportunidade, tratando desse tema num grupo de estudos, um casal que participava do grupo de estudos que nós, naquela época, coordenávamos, quando eu falei sobre isso, falei sobre a mágoa, refleti sobre a mágoa no grupo, um ficava cutucando o outro. E aí o grupo mesmo perguntou, mas padre, o que vocês querem? O que vocês estão lembrando? O que vocês estão querendo falar? E aí o casal, então, trouxe a experiência que eles passaram. Num certo momento, numa certa época, né, como pode acontecer em qualquer relacionamento, eles estavam discutindo. Eles estavam, né, num momento acalorado ali de discussão, por alguns motivos que eles nem lembravam qual era. Mas, num certo momento, ela virou para ele e disse o seguinte: você me disse isso, você me falou isso, você me acusou disso, e revelando, trazendo à tona, naquele momento de desequilíbrio, de discussão, a mágoa que ela possuía. E ele então olhou para ela, surpreso, e disse o seguinte: não, eu não me lembro disso, eu nunca te falei isso, eu nunca te acusei disso, não hipótese alguma. E ela então repetiu de maneira muito firme: como não? Há 25 anos atrás, numa quarta-feira à noite, né, chuvosa, você me disse isso, você me disse aquilo. Ou seja, 25 anos, aquela mágoa estava ali, guardada, corroendo os sentimentos mais nobres, atrapalhando a relação, dificultando a entrega completa na relação de amor que eles alimentavam um para com o outro. A mágoa estava ali, não foi resolvida. Ou seja, guardou-se, fingindo que estava tudo bem, mas a questão estava lá, presente. E 25 anos depois, no momento de discussão, ela veio à tona. Mas eles tiveram maturidade para conversar, dialogar, aproveitando o conhecimento que, naquele momento, eles possuíam da doutrina espírita, então resolveram a questão. Por isso, Joana de Ângeles nos alerta e faz essa analogia para que possamos fazer esse processo de análise íntima, essa revisão, esse processo de autoconhecimento que Joana de Ângeles insiste constantemente em nos orientar, em nos ensinar como um caminho para nós percorrermos na busca da compreensão não só do entendimento da doutrina espírita, mas principalmente da compreensão do ensinamento do nosso Mestre Jesus, aproveitando a nossa atual reencarnação para realmente tratarmos as dificuldades que nós ainda carregamos. Mas Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte, nessa mesma mensagem: normalmente, a mágoa se instala nos redutos do amor próprio. Desdobra-se paulatinamente em seguro processo enfermiço. Ou seja, a mágoa se origina no nosso orgulho, no nosso amor próprio. Nós nos permitimos magoar em função do orgulho. O orgulho que nós ainda possuímos, essa chaga que nós temos que combater constantemente, trabalhar para superar diariamente, é a causa, muitas vezes, o amor próprio ferido, da instalação da mágoa. E paulatinamente, como Joana coloca, vai se desdobrando, né? Novamente afirmando que ela vai se apresentar como um processo enfermiço, que termina, segundo Joana de Ângeles, por vitimar o hospedeiro. Por vitimar o hospedeiro. Ou seja, nós nos permitimos magoar, nos permitimos atingir. Quando nós observamos muitos irmãos missionários que estiveram e estão entre nós, cumprindo a sua tarefa de trazer para nós, contribuindo com a obra do Mestre Jesus, e talvez o mais recente que eu sempre gosto de lembrar é a figura de Chico Xavier, analisando a vida deles, analisando a experiência que eles tiveram, quantas vezes eles tiveram motivos de se magoarem, mas eles se colocaram acima daquela questão, acima daquele ataque,
acima daquela ofensa e não se permitiram magoar. Não alimentaram a mágoa. Não guardaram aquele ressentimento. Até mesmo para demonstrar para todos nós, como exemplo, como uma forma de agirmos, como nós podemos nos comportar. No entanto, somos imperfeitos, estamos na jornada, estamos trabalhando ainda nesse processo evolutivo. Então a mágoa, ela ainda faz parte da nossa condição espiritual, da nossa condição evolutiva. Nós ainda nos magoamos, por quê? Porque ainda carregamos a chaga do orgulho. Ainda somos orgulhosos, ainda não conseguimos superar esse aspecto da nossa existência, do nosso ser. Mas o problema, então, não está em nos magoar. O problema está em alimentarmos a mágoa. Porque essa sim é uma escolha nossa. Alimentar a mágoa, guardar a mágoa e alimentá-la ao longo do tempo é uma decisão nossa. E nós podemos mudar isso. Nós podemos decidir por uma outra alternativa. E isso que Joana de Ângeles vai nos alertar e nos trazer aqui ao longo dessa mensagem. Como combater a mágoa. E por isso ela afirma o seguinte, na continuidade. A mágoa é de fácil combate no início. No início. Por isso a importância de sermos sinceros, verdadeiros para conosco mesmos. Ou seja, admitirmos que estamos magoados. Assumirmos que de fato estamos magoados. Porque esse é o primeiro passo para tratá-la. Quando nós temos o comportamento de fingir que está tudo bem, nós fugimos dessa questão, escondendo esse sentimento, mas ele está lá presente, sendo alimentado ao longo do tempo, nós só agravamos o problema. Porque no início, a Joana de Ângeles deixa muito claro, a mágoa é de fácil combate. E ela nos dá aqui a receita, dizendo o seguinte, mediante a oração singela e nobre, nós podemos expulsar esse sentimento dos nossos corações. No início. Orando de maneira sincera, verdadeira. E ao fazermos isso, nós nos conectamos com a espiritualidade, com os amigos espirituais que desejam o nosso bem, facilitando o auxílio que eles estão sempre dispostos a nos dar. E com esse auxílio, por meio da oração, nós conseguimos eliminar esse sentimento no início, nos permitindo o diálogo, nos permitindo as oportunidades para rever essa questão, tratá-la e resolvê-la, não deixando que ela se prolongue, não deixando que ela se instale nos nossos sentimentos. Por isso, Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte, em habitando os tecidos delicados, se nós não atuamos dessa forma, se nós não tratamos no início, a mágoa, então, ela vai habitando os tecidos delicados do sentimento, desdobrando-se em modalidades várias, para sorrateiramente apossar-se de todos os departamentos da emotividade, engendrando cânceres morais irreversíveis. Cânceres morais irreversíveis, afirma Joana de Ângeles. E nesse momento nós lembramos de uma passagem que muitos de vocês devem conhecê-la, porque ela sempre é lembrada em vários momentos, até em algumas exposições, que é uma passagem que aconteceu com o nosso querido Chico Xavier também. A autobiografia não, mas a biografia dele relata também essa passagem em detalhes, né? E eu queria comentá-la com vocês aqui porque ela me ensinou muito na reflexão acerca da questão da mágoa. E essa passagem diz o seguinte, que Chico Xavier, em um certo momento, ele adotou um pequeno cachorrinho. Um cachorrinho que tinha um defeito numa das patas, e que, segundo a literatura, a biografia dele, fala que não se sabe se ele foi atropelado, mas ele tinha esse problema na pata. Chico Xavier o adotou e cuidava dele todas as noites, quando ele chegava de madrugada, do trabalho, do centro espírita. A primeira coisa que ele ia fazer era cuidar do pequeno animal. Dar de comer a ele, dar carinho, para depois, então, cuidar de si. E uma certa madrugada, Chico Xavier chegou e o cachorrinho estava agonizando. Ele então ficou com o pequeno animal até que ele morreu e ele enterrou no fundo do quintal, como era a prática naquela época na cidade de Pedro Leopoldo. Mas passaram-se alguns dias
A irmã de Chico Xavier chegou para ele e falou o seguinte: Chico, lembra do cachorrinho que você tinha? E ele falou: claro que eu lembro. Nossa, eu tinha um amor muito grande por ele. Sinto falta dele, afirmou Chico. Chico, ele não morreu de morte natural, não. A nossa vizinha, com pena de você, do trabalho que você tinha, toda madrugada, chegar em casa e ter que cuidar dele, ela o envenenou. Chico, então, ficou triste, pensativo sobre o que havia acontecido, sobre a informação que ele recebeu. E a expressão dele com a irmã foi: não me conte uma coisa dessas. E seguiu. Mas alguns dias depois, Emmanuel se apresentou para Chico, seu mentor espiritual, e disse o seguinte: Chico, eu percebo uma mancha escura no seu coração. O que aconteceu? Como se Emmanuel não soubesse. E Chico, então, sincero, verdadeiro, contou: eu estou triste, com o que a nossa vizinha fez, para o meu pequeno cachorro. Eu fiquei triste com a situação. E aí Emmanuel disse o seguinte: é importante resolver isso, Chico, porque essa mancha escura está atrapalhando o seu trabalho na espiritualidade, atrapalhando o seu trabalho no bem. E Chico então perguntou: o que eu devo fazer? E aí Emmanuel disse o seguinte: procure saber o que essa senhora mais deseja, mais necessita. Compre e dê de presente para ela. A reação do Chico foi: mas como assim? O ofendido fui eu, e eu tenho que dar presente para ela? E aí o Emmanuel respondeu: a receita não é minha, Chico, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Chico, obediente, disciplinado, fez exatamente o que Emmanuel orientou. Descobriu que era uma máquina de costura. Ele comprou prestações a perder de vista e mandou entregar na casa da vizinha. Quando chegou o presente, e falaram que era de Chico Xavier, ela ficou tão feliz, e pelo horário ela sabia que Chico estava indo para o trabalho, mais ou menos ali logo após o almoço. Ela correu, sabendo o caminho que Chico fazia, em direção ao Chico, chamando. Ele virou para trás, viu que ela se aproximava e ela o abraçou. E conta então, o autor da biografia, que uma luz muito forte sai do coração dela e envolve Chico Xavier. Uma luz que todos nós possuímos. A luz que todos nós somos. Porque nós somos uma centelha divina. Essa é a nossa essência. Nós somos luzes. Mas muitas vezes nós não deixamos que essa luz brilhe, que essa luz prevaleça. Mas quando experimentamos essas sensações, esses sentimentos nobres de amor, de gratidão, nós percebemos essa luz vibrar em nossos corações. Nós percebemos essa energia diferente que é a nossa essência espiritual. Nós somos uma centelha divina. E esse processo evolutivo que todos nós estamos mergulhados é exatamente um processo de aprendermos a fazer com que essa luz seja predominante, brilhe intensamente e possa comandar as nossas ações, atitudes, escolhas e principalmente o nosso comportamento. Mas infelizmente somos imperfeitos ainda. Então muitas vezes deixamos o orgulho, o egoísmo, deixar essa luz um pouco esquecida em muitos momentos. Essa luz que é a nossa essência. Mas nesse momento a vizinha de Chico, pela gratidão que ela sentiu, correndo em direção a ele, experimentou essa sensação que muitas vezes nós temos em determinados momentos. E essa luz então envolveu o Chico Xavier e aquela sombra, aquela mancha escura desapareceu. Chico então entendeu a lição, entendeu a mensagem de Emmanuel, o ensinamento do Mestre Jesus, e continuou trabalhando, se dedicando às suas atividades. Quando eu ouvi e li essa história, relacionei essa questão da mágoa, a reflexão e a pergunta que eu me fiz foi: quantas manchas escuras nós carregamos em nossos corações ainda, atrapalhando a nossa vida, atrapalhando as nossas relações e muitas vezes, como Jean Adiante nos alerta, se traduzindo em enfermidade física e psíquica. E aí a importância, mais uma vez, de admitirmos
de reconhecer nesse processo de autoconhecimento o verdadeiro sentimento que nos move, as mágoas que ainda carregamos, para podermos tratá-lo, para podermos enfrentá-lo. Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte nessa mensagem ainda: a mágoa, não obstante desgovernar aquele que a vitaliza, aquele que a alimenta, ela nos desgoverna, emite verdadeiros dardos mortíficos que atingem outras vítimas incautas, aquelas que se fizeram as causadoras, conscientes ou não do seu nascimento. Ou seja, a partir do momento que nós entendemos o mecanismo que a doutrina espírita nos orienta, da vibração, da irradiação, nós entendemos essa passagem que Joana está nos alertando. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, é vibração, é energia que vibra em nós. E não fica somente em nós, nós irradiamos. Quando desejamos o bem a alguém, oramos para o bem de alguém, essa nossa energia positiva, essa nossa energia, ela se irradia alcançando aquele que é objeto das nossas orações, dos nossos pensamentos positivos. No entanto, o mesmo mecanismo também ocorre quando nós vibramos negativamente. Nós também irradiamos esses pensamentos negativos, nós também irradiamos as vibrações negativas que nós sentimos. E, obviamente, alguém que nos magoou e nós estamos alimentando essa mágoa, nosso pensamento em relação a ele, a nossa vibração em relação a ele, o causador da mágoa, é um pensamento negativo muitas vezes. E nós estamos irradiando. Se aquele que é objeto, causador da nossa mágoa, segundo Joana de Ângeles nos coloca aqui, na verdade o causador somos nós mesmos. Nós nos permitimos magoar, mas que nós acreditamos que foi aquele que causou a nossa mágoa, se ele estiver em sintonia com essa vibração negativa, ela poderá alcançá-lo, poderá afetá-lo, poderá influenciá-lo negativamente. E se isso acontecer, nós estamos nos comprometendo com a lei de Deus. Porque a lei de Deus, em síntese, é a lei do amor. Qualquer atitude, qualquer pensamento contrário à lei do amor é uma transgressão da lei. E certamente teremos que corrigir, teremos que reparar, de alguma forma. Joana de Ângeles continua ainda trazendo a seguinte orientação nessa mensagem. Muitas distonias orgânicas, pode ver que é a terceira parte da mensagem que Joana relaciona a questão da mágoa à questão orgânica. Muitas distonias orgânicas são o resultado do veneno da mágoa. O resultado do veneno da mágoa, que gerando altas cargas tóxicas sobre a maquinaria mental, produz desequilíbrio no mecanismo psíquico, com lamentáveis consequências nos aparelhos circulatório, digestório, nervoso, etc. Ou seja, Joana nos esclarece essa relação da mágoa com as questões de desequilíbrio orgânico. E a saúde nada mais é do que equilíbrio. E quando nós temos atitudes como esta, por exemplo, de alimentar a mágoa, nós geramos o desequilíbrio, consequentemente, a enfermidade. Joana ainda continua dizendo o seguinte: estionando os ideais e espalhando infundadas suspeitas, a mágoa consegue isolar o ressentido. Isolar o ressentido. Impossibilitando a cooperação dos socorros externos, procedentes de outras pessoas, ou até mesmo da espiritualidade. Ou seja, quando nós alimentamos a mágoa, e ao longo do tempo, nesse processo, nós vamos nos isolando. Esse sentimento negativo, que Joana de Ângeles, em outra mensagem, compara ao lixo da alma, a expressão que ela usa para se referir à mágoa, o lixo da alma. Exatamente para mostrar o que nós guardamos quando a nossa decisão, no lugar de tratar a mágoa, de resolvê-la, é de guardá-la e alimentá-la. É o lixo que nós estamos acumulando, o lixo da alma. Mas quando nós optamos por esse caminho, Joana de Ângeles nos alerta que nós nos isolamos, nós nos fechamos, e às vezes dificultando a cooperação, o auxílio, o socorro daqueles irmãos que desejam nos auxiliar. Uma vez conversamos sobre isso com o querido Alberto Almeida,
palestrante espírita que sempre está conosco aqui todos os anos, geralmente na conferência estadual espírita, ele falou o seguinte: quanto é difícil ajudar alguém que não deseja ser auxiliado. E aquele que se fecha, guardando e alimentando a mágoa, é como alguém que não quer ajuda, que não quer ser auxiliado. E ele então nos fala, Alberto Almeida, que a própria espiritualidade tem dificuldade. Por quê? Porque é importante que nós estejamos e criemos as condições necessárias para sermos auxiliados. A oração, por exemplo, singela e nobre, é uma forma de nós criarmos uma atmosfera fluídica adequada para recebermos o auxílio, a intuição, o amparo, o auxílio que necessitamos. Mas quando nos fechamos, nós também dificultamos esse amparo. E aqui nós lembramos da passagem do livro Nosso Lar, onde no capítulo 1, André Luiz narra que ele permaneceu no umbral durante mais ou menos, no tempo nosso material, aqui na nossa contagem de tempo aqui, mais ou menos 8 anos. Mas no momento em que ele lembrou-se dos momentos que ele orava em família, no momento em que ele elevou o pensamento e fez uma oração, ele visualizou os amigos espirituais que estavam ali para auxiliar, para socorrê-lo, para levá-lo, então, ao atendimento ao nosso lar. Talvez eles estavam ali há muito tempo, aguardando somente que ele criasse as condições necessárias para ser resgatado, ser socorrido. Por isso a importância de nós refletirmos acerca dessas questões, de aproveitarmos esses ensinamentos que a doutrina tanto nos orienta, nos esclarece, para refletirmos em nós, na nossa vida, na nossa existência, como que estamos lidando com esse sentimento da mágoa? Como estamos gerenciando esse sentimento em nós? Quando nós começamos, então, a preparar essa temática, lendo, pesquisando a doutrina espírita, até parece que tudo corrobora, tudo concorre para que as coisas caminhem na direção que devem caminhar. Nós estávamos no nosso ambiente de trabalho, pesquisando, lendo, e de repente encontramos uma notícia num periódico norte-americano chamado USA Today. E me chamou a atenção a manchete. E a manchete era o seguinte: pesquisadores descobrem que perdoar faz bem à saúde. Esse era o tema da manchete. E aí eu comecei a ler, obviamente, não consegui parar de ler até terminar ali, e todo o artigo, toda a narrativa daquela manchete. E contava algumas histórias. Uma delas era a história de um pesquisador que desenvolveu uma técnica que ele intitulou Perdoar é Humano. E escreveu um livro sobre isso, Perdoar é Humano. E era uma técnica, uma terapia, que ele chamou Terapia do Perdão. E uma das experiências que ele fez, conta o artigo, foi fazer uma experiência com 2 grupos. Um grupo ele usou como grupo de controle e o outro grupo, então, ele trabalhou com pessoas, uma quantidade similar e também características similares. Em um dos grupos, ele trabalhou essa terapia do perdão. No outro grupo, não. E ele mediu o cortisol, que é o hormônio do estresse. No grupo que ele trabalhou a terapia do perdão, o cortisol estava em níveis muito baixos, de maneira recorrente ao longo de algum tempo, validando a pesquisa. E no outro grupo, que foi acompanhado, mas sem ser submetido à terapia do perdão, o cortisol estava num nível muito elevado. E a conclusão que ele tirou, obviamente, dessa primeira fase da pesquisa, foi de que realmente a terapia do perdão contribui para auxiliar o equilíbrio, auxiliar a saúde orgânica, inclusive, que é o que Joana de Ângeles está nos colocando aqui nessa mensagem. Mas ele estava escrevendo o segundo livro dele sobre o perdão, sobre a terapia do perdão, quando chegou uma notícia para ele de que em outro estado, o estado do Tennessee, ele morava um pouco distante desse estado, a mãe dele, que morava sozinha na sua casa, a casa foi invadida por ladrões e ela foi assassinada. E ele ficou, obviamente,
muito mal com a notícia e foi até a cidade da mãe dele para tomar todas as providências, né, velório e tudo mais. Mas, alguns dias depois, já de volta ao seu estado e à universidade onde ele trabalhava, onde ele pesquisava, chegou a notícia de que a polícia havia encontrado aqueles que haviam assassinado a sua mãe e eles estavam presos. E ele estava prestes a entregar o segundo livro sobre o perdão. E ele falou assim, eu não consigo, eu não vou publicar esse livro. E eu não consigo trabalhar com essa terapia mais enquanto eu não a praticar em mim mesmo. E ele então se preparou, seguindo a própria terapia que ele mesmo havia desenvolvido e aplicado com tantas pessoas, aplicou em si mesmo. E quando ele sentiu que verdadeiramente ele havia perdoado, ele foi até ao estado onde aqueles que haviam assassinado a sua mãe estavam, pediu para visitar e olhando nos olhos deles, ele afirmou, eu te perdoo. Eu te perdoo. E retornou então e conseguiu dar continuidade ao seu trabalho, continuando auxiliando as pessoas na terapia do perdão. E afirma ele, segundo a reportagem, ele não poderia fazer aquilo se ele não conseguisse praticar, porque ele não pode ensinar algo para alguém que ele mesmo não consegue vivenciar. Então ele conseguiu superar essa dor, essa dificuldade, e voltou para continuar auxiliando tantas pessoas com a terapia do perdão. Quando eu comentei sobre isso, acabei na equipe de trabalho ali, com as pessoas que estavam em volta, eu fiquei, obviamente, muito impactado com a reportagem e comentei com os colegas ali. E a secretária que nos atendia naquela época, naquele momento, ela se emocionou e começou a chorar. Eu fiquei sem entender o que tinha acontecido, E aí, conversei com ela e ela começou a narrar o acontecimento. Não, é que essa reportagem me lembrou um fato marcante da minha vida e isso que você trouxe, que a reportagem, você comentou dessa reportagem, é pura verdade, segundo ela. E ela narrou uma experiência que ela passou, onde ela foi vítima, naquela época, infelizmente, era comum aqui na cidade, os sequestros relâmpagos. E ela foi vítima desse acontecimento. Permaneceu algumas horas no porta-malas do seu próprio carro, circulando na cidade, até que ela foi abandonado o carro e ela foi socorrida, foi atendida. Mas ela não conseguia dormir. Não conseguia dormir. 3, 4 dias sem conseguir dormir, lembrando do fato, lembrando da experiência. E ela orando, pedindo auxílio. Segundo ela, veio uma intuição. Imagine aquele jovem, porque era um jovem que havia feito isso com ela. Imagine o jovem, imagine você olhando para ele e dizendo, eu te perdoo. Eu te perdoo. Obviamente, no primeiro dia ela não conseguiu. No segundo, ela tentou, se esforçou. No terceiro, ela afirmou que conseguiu. Ela sentiu que era verdadeiro. Ela sentiu que era sincero. E ela começou a dormir normalmente e aquilo não mais a incomodou. Não sabemos, se essa intuição, da onde veio, mas ela seguiu a intuição e conseguiu praticar, sem mesmo ter o conhecimento ali, a terapia do perdão. E é exatamente isso que Joana de Ângeles, nesta obra também, num capítulo um pouco mais adiante, ela nos traz o capítulo Perdoar. Ou seja, ela coloca o perdão como sendo o antídoto da mágoa. O esforço de praticarmos o perdão. Mas o perdão verdadeiro. João de Ângeles nos alerta e nos faz referência, inclusive, ao perdão que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, onde Kardec reuniu mensagens que nos orientam, nos esclarece como nós devemos compreender o perdão. E lá está muito claro que o perdão verdadeiro, não aquele perdão que muitas vezes nós afirmamos que praticamos. Eu te perdoo, mas não quero mais ver na minha frente.
Eu te perdoo, mas não cruze mais o meu caminho. Não é esse perdão. O perdão verdadeiro que o Evangelho nos coloca é o perdão do esquecimento da ofensa. O esquecimento da ofensa. Mas esse esquecimento não é o esquecimento da memória. Porque se algo nos afetou, nos atingiu, nos magoou, é porque foi algo importante. A nossa memória registra. A nossa memória ela tem um componente físico que guarda aquilo que nos afeta, aquilo que nós damos valor, damos importância. Então nós lembramos do fato. Mas o esquecimento que o Evangelho nos coloca aqui não é o esquecimento da memória, mas sim o esquecimento do coração. Eu lembro do fato, eu lembro da pessoa, eu lembro do acontecimento, mas o sentimento que brota no meu coração é um sentimento de bem-querer, é um sentimento de compreensão, é um sentimento de solidariedade, de fraternidade, de desejar o bem àquele que me magoou, àquele que me feriu. Esse é o esquecimento verdadeiro e representa o início do processo do perdão. Por quê? Porque o perdão é um processo, não é de uma hora para outra. Mas não alimentar raiva, ódio, rancor, sentimentos tão negativos em relação a alguém que nos magoou, já é um passo. Mas alimentar um sentimento bom, desejar o bem àquele que nos magoou, já é uma demonstração de que realmente o esquecimento do coração ele está se processando. Mas além disso, o Evangelho nos coloca, além do esquecimento do coração, nós devemos ainda não guardar ou não oferecer nenhum obstáculo a uma reconciliação. Isso também é um processo do perdão. Ou seja, estarmos abertos a uma reconciliação. Mas por que não irmos, buscarmos a pessoa e nos reconciliar, segundo o Evangelho nos coloca? Por que não oferecemos nenhum obstáculo? E o próprio Evangelho nos orienta, dizendo que nós precisamos respeitar a condição do outro. Talvez ele ainda não esteja preparado para essa reconciliação. Mas o importante é que eu não coloque nenhum obstáculo. No momento certo, a oportunidade vai surgir para que essa reconciliação aconteça. Quando os dois estiverem preparados, essa reconciliação acontecerá. O importante é fazer a nossa parte. E a nossa parte é não criarmos nenhum obstáculo, nenhuma resistência a essa reconciliação. Mas o Evangelho continua, dizendo que o processo do perdão, ele avança para não apenas nós promovermos o esquecimento do coração, não oferecermos obstáculo a uma reconciliação, mas nós devemos orar e desejar o bem àquele que nos magoou e ficarmos felizes quando soubermos que algo de bom aconteceu com ele. Quando assim nós procedemos, quando assim nós conseguimos vivenciar, nós estamos praticando o perdão. Esse perdão verdadeiro, que segundo João de Anjos, nessa mensagem, esse perdão que nos liberta, que auxilia muito mais aquele que perdoa do que aquele que é perdoado. Porque a mágoa nos vincula, nos prende, nos fere, nos machuca. O perdão alivia, nos acalma, nos liberta daquela situação e daquelas pessoas, para seguirmos a nossa jornada evolutiva, nosso aprendizado do amor. Por isso a necessidade do perdão. Ele é tão importante que Jesus, em vários momentos que esteve entre nós, ele nos ensinou a importância de perdoarmos. Uma certa passagem onde os discípulos e Jesus estavam numa certa cidade, um certo povoado próximo de Cafarnaum, aonde eles foram expulsos da cidade. No caminho de volta a Cafarnaum, os apóstolos estavam ali questionando, estavam indignados. Por que as pessoas não aceitaram ouvir Jesus, como eles estavam perdendo a oportunidade de ouvir o Cristo? Como que podia ter aquele comportamento para com o Messias? Jesus, o tempo todo, afirmava para eles: perdoa, esquece, perdoa. Passava mais alguns metros, eles voltavam a relembrar o fato e Jesus novamente: perdoa. Esquece o fato, perdoa. Até que Pedro, demonstrando um pouco até de irritação, ele
comenta então: mestre, afinal de contas, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus então dá a lição não para Pedro, mas para todos nós. E Pedro fala: seriam 7 vezes? Jesus responde: em verdade vos digo, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre. Perdoar em qualquer situação, em qualquer contexto, em qualquer condição. Perdoar sempre vai ser a alternativa que devemos escolher. Tanto é que, num dos últimos momentos, Jesus, na cruz, ainda entre nós, e ele demonstrou, mais uma vez, a importância do perdão. Olhando para o alto e levando o pensamento a Deus, nosso Pai, e pedindo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Um dos últimos ensinamentos de Jesus, reforçando a importância do perdão, foi exatamente este. Que possamos todos nós refletirmos acerca dessas orientações de Joana de Ângeles e tantas outras que a doutrina espírita nos brinda, nos oferece, acerca dessa questão tão importante, que é a questão do perdão como antídoto desse sentimento tão negativo que é o sentimento da mágoa. Que possamos refletir sobre isso, analisando a nossa vida, a nossa vivência, a nossa trajetória, e tendo a coragem, como o João de Ângeles sempre utiliza o termo, tendo a coragem de fazer o enfrentamento necessário. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações, mas principalmente em nossas consciências. Muito obrigado pela atenção de todos e perdão pelas limitações que ainda possuímos. Agradecemos ao nosso querido Eduardo Damião pela sua palestra, pela oportunidade desse tema, né? Que faz parte das nossas vidas, não todo dia, mas todas as horas das nossas vidas. Quem de nós não tem as suas mágoas, as suas diferenças, tantas contas a acertar com o irmão às vezes ao lado, ou aquele à distância. E essas orientações do Eduardo calam fundo na gente e nos alertam para a responsabilidade que temos perante nós, perante o próximo, perante Deus, de resolvermos essas questões. Meu caro Eduardo, muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua palestra. Nós vamos encerrar a primeira parte das atividades pela prece, em seguida passaremos aos passes. Pedimos que os que vão tomar o passe, por favor, aguardem sentados, que todos serão chamados. Vamos orar, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade da palestra da noite, pela reflexão que nos foi trazida para levarmos conosco, analisando a nossa conduta, os nossos pensamentos, a nossa intimidade, que tantas e tantas vezes nosso coração está repleto de mágoas, de dores, de ofensas. E tantas vezes por questões tão simples. Só porque nosso orgulho foi ofendido, fomos atingidos nas nossas opiniões, resolvemos assumir uma postura adversária, pensamentos negativos em relação a quem a proferiu. O prejuízo, conforme nos foi trazido na palestra, é imenso para a nossa jornada. Daí a responsabilidade que temos de levar conosco a lição da noite e de refletir para mudar as nossas atitudes e melhorar o nosso comportamento em relação àqueles que estão ao nosso lado na nossa jornada evolutiva. Rogamos ao Mestre Jesus a sua assistência para todos aqueles necessitados, para aqueles companheiros, familiares,
que trazemos no rol das nossas preocupações, que carregam suas dores, seus sofrimentos nos leitos de dores, nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos ou nos presídios, que possamos emitir o nosso pensamento, rogando ao Mestre a assistência em benefício de todos eles, fortalecendo-os nas suas necessidades, restituindo-lhes, acima de tudo, a fé e a esperança que hão de levá-los a melhores dias. Que Jesus nos acompanhe no retorno aos nossos lares, por acréscimo de sua misericórdia assista aos nossos familiares, e que a sua paz permaneça em nossos corações nessa noite e por todo sempre. Que assim seja, Senhor.